pessoal. Na aula passada a gente estudou o modelo rígido, né? Chegou na equação fundamental dele, né? E a gente viu que para a gente solucionar o problema aí do escoamento transitório utilizando esse modelo, né? A gente precisa de equações adicionais, né? Que a gente chamou de condições de contorno, para a gente poder resolver esse problema, tá? Então, na aula de hoje, a gente vai fazer um exemplo relativamente simples de uma abertura de válvula para a gente entender como que a gente aplica, né, a equação fundamental de um modelo rígido em um sistema aí de um conduto único. Tá? Bom, então o nosso problema ele vai ser esse aqui, né? A gente quer saber qual que é o tempo, né, para a gente atingir um regime permanente, onde a gente vai ter uma velocidade de escoamento V0, né, uma vazão Q0, tá? Depois, né, de uma abertura instantânea da válvula, tá? Então, o nosso sistema é exatamente esse aqui. A gente tem um reservatório alimentando uma tubulação na horizontal, tá? Esse reservatório tem uma carga H0 fixa, tá? Ela não vai variar com relação ao tempo, tá? Então, inicialmente, a gente tem aqui a nossa válvula fechada, tá? Sem escoamento, e aí, num determinado instante, a gente vai fazer a abertura instantânea para começar a ter esse escoamento, tá? Então, a gente vai ter, além da nossa equação fundamental, né? A gente tem que adicionar duas equações a mais, né, das condições de contorno, porque lembrando lá da equação fundamental, né, a gente precisava da vazão que está escoando na tubulação, né, a cada passo de tempo. Tá? A gente viu que a vazão ela não se altera, né, com relação à posição dentro da tubulação, apenas com o tempo. Tá? E a gente precisa de outras duas equações relacionando as cargas, né, nas extremidades das tubulações, tá? Então, a nossa condição de contorno de montante, né, seria aqui a condição desse reservatório, tá? A gente vai considerar, então, que a condição de contorno aqui na entrada da nossa tubulação, né, que a carga H1 vai ser exatamente a carga H0, tá? A gente não vai considerar nenhum tipo de perda localizada aqui da entrada da água na tubulação pelo reservatório. Tá? Então, aqui nesse ponto inicial 1, né, a nossa carga sempre vai ser o nível do reservatório. Tá? Para a condição de contorno de jusante, né, que seria aqui a nossa válvula, a gente vai considerar que a carga nesse ponto, a pressão aqui é a pressão atmosférica, tá? Então manometricamente ela vai ser nula. A nossa carga de posição ela também é nula, tá? A gente vai considerar o nosso plano de referência como sendo o eixo da tubulação, tá? Então a nossa carga aqui ela só vai ser a carga cinética que a gente tem nesse ponto, tá? E mais a carga de perda de carga localizada que a gente tem que vencer dessa válvula, tá? Então a nossa condição de jusante, tá? Nossa carga em H2 vai ser exatamente a carga cinética, mais a carga aqui de perda de carga localizada dessa válvula. Tá? Reescrevendo essa equação em termos de vazão, a gente chega nessa equação aqui. Tá? 1 mais kV, que é o quadrado sobre a área ao quadrado, 2G. Tá? Bom, a gente tem então, né, da nossa equação geral, né, que a nossa diferença de carga entre H2 e H1 tem aqui o termo de atrito, né? O termo das perdas distribuídas, tá? Mais o termo inercial aqui, dq dt, tá? Ao longo do tempo, tá? Reescrevendo toda essa equação aqui, né? Juntando alguns termos, a gente consegue obter um fator aqui, né? 1 mais kV mais FL sobre D, que multiplica a vazão ao quadrado sobre 2G ao quadrado, tá? A gente tem vários valores aqui constantes, né? O fator de atrito, na verdade, ele não é constante, mas a gente vai considerar que ele seja constante ao longo do tempo para facilitar o equacionamento aqui, tá? A gente vai chamar toda essa parcela aqui que eu circulei em vermelho de R, tá? Que seria um fator de resistência do sistema. Só para simplificar
o equacionamento que a gente vai obter. Tá? Então, a nossa equação geral, né, vai ficar dessa forma. Né? Então, a gente quer saber, a gente tem a diferença de cargas entre jusante e montante. Tá? E a gente substituindo aqui com as nossas condições de contorno, a gente chegou nessa equação. Tá? O fator de resistência é vezes Q ao quadrado menos H0, né, que é o nível do nosso reservatório, Lg sobre A, dq dt. Bom, a gente primeiramente vai fazer a solução analítica desse problema e depois a gente vai ver como fazer uma solução numérica para esse problema também. Tá? A primeira coisa que a gente vai fazer aqui na solução analítica é considerar que no regime permanente final, né, a nossa variação de vazão com o tempo, ela já não existe mais. Tá? Então, essa parcela aqui, ela vai ser zero. Tá? E que nesse regime permanente final, né, a gente vai ter a nossa vazão Q0, né, em função dessa velocidade V0. Tá? Então, no regime permanente final, né, a gente tem que R Q0 ao quadrado é igual a H0. Tá? Exatamente porque o nosso dq dt aqui ele é igual a zero. Tá? Bom, substituindo esse H0 aqui por essa relação na nossa equação geral, a gente chega nessa outra equação aqui. Tá? Então, a gente só fez a substituição aqui desse termo H0, né, por um termo aqui de vazão no regime permanente final. Tá? Se a gente fizer a integral de forma geral, né, passar o dt multiplicando, né, e o dq para o outro lado, a gente chega nessas duas integrais aqui, tá? A gente chega que o tempo, né, que a gente leva para atingir o regime permanente vai ser essa equação. Tá? Então, é uma integral aí um pouquinho chata de ser resolvida, tá? Mas ela chega nessa equação aqui e a gente tem esse coeficiente C aqui que a gente precisa determinar. Tá? Bom, para a gente determinar esse coeficiente C, a gente leva em conta a nossa condição inicial, que a gente viu na aula anterior, que a gente também precisa para determinar as condições do sistema. Tá? A gente sabe que a condição inicial é o sistema parado, né? Ou seja, a gente não tem vazão. Tá? Então, na condição inicial, né, no nosso tempo igual a zero, a nossa vazão também é igual a zero. Tá? Ou seja, o nosso coeficiente C ele é igual a zero também. Tá? Então, a gente já determinou esse coeficiente C aqui. Tá? Bom, olhando aqui a nossa equação, né, quando a gente estiver no regime permanente final, né, esse Q0 aqui ele vai se aproximar muito, na verdade, esse Q, né, vai se aproximar muito aqui desse Q0, né, porque ele já está chegando no valor final de vazão. Tá? Se ele realmente se aproximar, né, essa divisão aqui fica uma divisão por zero, e aí isso dá um número indefinido. Tá? A gente poderia levar isso ao limite, tá? Mas também, para facilitar um pouquinho os cálculos, a gente vai aproximar aqui no regime permanente, né, a nossa vazão Q é 0,99 Q0, tá? Quase o Q0. Tá? E aí, substituindo esse valor na nossa equação lá, né, fundamental, a gente chega aqui que o tempo de fechamento, o tempo para a gente atingir o regime permanente final, né, é exatamente essa equação aqui que a gente tem. Tá? Se a gente usar de novo a relação aqui para o regime permanente final, né, a gente pode voltar com o H0 aqui e a gente tem a equação aqui para obter qual que é o tempo que a gente vai demorar, né, para atingir o regime permanente final. Tá? Bom, se a gente quiser saber a vazão para qualquer instante de tempo, né, a gente tem que isolar aqui a nossa vazão aqui para deixar ela em função do tempo. Tá? Então, fazendo as jogadas matemáticas aqui necessárias, tá? A gente sabe que a vazão ao longo do tempo ela é dada por essa equação aqui. Tá? Então, a gente precisa saber qual que é a vazão no regime permanente final, né? Isso a gente consegue calcular pelas equações de hidráulica. Tá? A gente calcula também o tempo necessário para
atingir esse regime permanente final, tá? E aí, para qualquer passo de tempo que a gente tenha intermediário, né, a gente consegue encontrar qual que é a vazão intermediária nesse passo de tempo, tá? Então, vamos supor, a gente calcula que esse tempo para atingir o regime permanente seja de 10 segundos, mas eu quero saber a vazão no instante de 2 segundos. Então, eu venho aqui no T minúsculo, substituir por 2 segundos, o meu T maiúsculo, que é o tempo do regime permanente, 10 segundos, sei a vazão no regime permanente e eu calculo qual que é a vazão a cada instante de tempo. Tá? Bom, a outra parte do nosso problema, né, no escoamento transitório, é definir a carga em qualquer ponto da seção, né, e em qualquer instante de tempo também. Tá? Se a gente voltar na nossa equação geral, né, do escoamento transitório utilizando o modelo rígido, né, a gente não vai ter mais o comprimento total, né? A gente quer saber a carga em um ponto determinado, né, afastado x aqui do meu ponto inicial, né, que seria o reservatório. Tá? Então, a minha equação geral do regime transitório no modelo rígido, né, para eu encontrar a carga em qualquer ponto, seria dada dessa forma aqui. Tá? Então, ao invés do comprimento L total, né, eu tenho a distância da minha fonte aqui, né, do meu ponto inicial. Tá? Bom, se a gente utilizar a equação de vazão que a gente encontrou e substituir nessa fórmula, tá? Fazendo aí as substituições e simplificações necessárias, a gente chega nessa equação aqui, tá? Que vai dar para a gente, né, a carga em qualquer ponto da minha tubulação, tá? E em qualquer instante de tempo. Tá? Essa fórmula aqui, né, é a fórmula analítica que a gente tem para encontrar a carga em qualquer ponto da nossa tubulação. Tá? Vocês podem perceber, né, que o equacionamento que a gente obteve aqui, ele é um pouquinho complicado, né? A gente precisou fazer algumas integrais um pouquinho mais complicadas. Tá? Essa fórmula de carga aqui também é mais complicada para fazer. E esse é um caso relativamente simples, né? Onde a gente tem uma única tubulação aqui, né? Com condições de contorno também relativamente bem definidas. Tá? Então, a solução analítica ela é muito específica para casos muito específicos, tá? E ela não é não é amplamente aplicada. Tá? O que a gente costuma utilizar são soluções numéricas. Tá? Então, existem diversos métodos numéricos aí para resolver equações diferenciais. Tá? Existem alguns métodos um pouco melhores para casos específicos também de escoamento transitório em hidráulica, tá? Mas a princípio qualquer um deles pode resolver aí a nossa equação. Tá? O que a gente vai utilizar aqui na resolução do nosso problema é utilizar o conceito da série de Taylor. Tá? Então, na série de Taylor, a gente consegue avaliar as condições de uma função, né, nas suas proximidades em função da sua derivada. Tá? Bom, reescrevendo a série de Taylor, né, e truncando ela já aqui no termo de segunda ordem, a gente vai ter que a derivada dessa função, né, ela pode ser reescrita aqui, né, pela função avaliada nas proximidades, menos a função avaliada num ponto que eu conheço, dividido, né, pela distância entre esses pontos que eu estou avaliando. Tá? Menos aqui um fator de erro, né, exatamente porque eu trunquei a minha série de Taylor. Tá? Bom, se a gente comparar aqui, reordenar esses termos aqui, esse erro aqui a gente vai considerar que ele seja muito pequeno, em torno de zero, e essa parcela vai ser desconsiderada. Tá? E se a gente reordenar esses termos aqui e comparar com a nossa equação geral, a gente tem o seguinte, né? Que esse valor aqui, essa função avaliada nas proximidades, seria a minha vazão
no instante seguinte. Tá? Então, o meu instante inicial t igual a 0, eu quero avaliar a vazão no instante seguinte, t mais ΔT. Tá? O valor da função no instante atual é a vazão que eu estou observando agora. Tá? Então, no meu instante atual, né, a tubulação não tem escoamento, a vazão seria 0. Tá? Então, eu quero avaliar a vazão no instante seguinte. Tá? Eu sei que a vazão inicial do meu sistema. Tá? O meu ΔX aqui seria o meu passo de tempo. Né? Então, eu tenho o meu tempo igual a 0. Daqui a x segundos, eu quero saber qual que é a vazão. Tá? E aí a gente vai ver qual que é a implicação da escolha desse passo de tempo também. Tá? E aqui a derivada da função seria o nosso dq/dt. Tá? Então, se a gente isolar dq/dt aqui, né, a gente consegue encontrar esse valor. Tá? Aqui a vazão no instante atual e a vazão no instante futuro que a gente quer saber. Tá? Então, fazendo essas substituições, né, a gente tem exatamente isso. Né? A vazão no instante futuro, QT mais ΔT, a vazão no instante inicial, QT, menos a derivada da vazão com relação ao tempo, né? que seria aqui o nosso dq/dt, né? Multiplicado pelo delta aqui, né? Que agora eu chamei exatamente de ΔT. Tá? Então, essa expressão aqui vai dar para a gente a vazão em qualquer instante de tempo. Tá? Se a gente fizer as substituições das condições de contorno que a gente já viu, né, no outro método, né, que eu até repeti aqui, né, condição de contorno de montante é que a gente tem uma carga fixa, né, do reservatório, e a condição de contorno de jusante, né, é que a carga aqui na válvula, né, seja a carga cinética, mais a carga da perda de carga localizada a ser vencida. Tá? Então, fazendo essas substituições, né, a gente chega nessa expressão geral aqui. Tá? Bom, de novo, se eu quiser saber pontos interiores, tá, eu volto aqui nessa equação, né, e sempre consigo calcular qualquer ponto interior. Tá? O meu dq/dt aqui eu posso transformar como sendo um ΔQ por ΔT, né? Ou seja, eu tenho um Q futuro menos um Q atual, dividido pelo intervalo de tempo que eu estou considerando. Tá? O meu H2 menos H1, né, seria a seção posterior, né, onde eu andei um ΔX, menos a seção anterior. Tá? E aqui o L eu substituiria por esse ΔX, que é o quanto eu andei. Tá? Então, fazendo essas substituições, né, e isolando o ponto posterior, a gente chega exatamente nessa equação. Né? Então, a vazão num ponto posterior é a vazão no ponto anterior, né, menos o fator aqui de perda de carga e menos o fator de inércia do escoamento transitório. Tá? Então, se a gente iniciar aqui de 1.2, né, logo após o reservatório, essa carga aqui seria a minha carga do reservatório, que é a minha condição de montante. Tá? Então, eu sei essa carga. A vazão eu sei também. Tá? A vazão no instante posterior e a vazão no instante anterior eu sei, porque eu calculei aqui através dessa equação. Tá? Eu consigo determinar a carga em pontos interiores. Tá? Importante ressaltar aqui o seguinte, aqui eu esqueci de colocar nessa equação, mas aqui, nesses termos, aparece aqui a vazão QT multiplicada pelo valor absoluto de QT. Tá? Aqui existem várias abordagens, tá? Cada uma tem sua vantagem e desvantagem também, onde eu poderia utilizar a vazão do instante anterior, ou a vazão do instante posterior, tá? Ou então um termo com a vazão do instante posterior e a da vazão do instante atual. Tá? Bom, fazendo da forma que eu fiz aqui nesse exemplo, tá?
a gente tem uma condição de resolução explícita. Por quê? Porque esse valor do instante anterior a gente conhece e a gente consegue resolver essa equação, tá? Se por algum acaso a gente adotar um ou dois desses parâmetros aqui como sendo QT mais ΔT, a gente tem uma condição implícita e aí a gente vai precisar resolver um sistema de equações para, considerando também aqui as cargas, tá? Para poder resolver esse problema, tá? E aí ele já fica um pouquinho mais complicado, tá? Enfim, cada um tem as suas vantagens e desvantagens, tá? A outra questão aqui, né, é do porquê uma das parcelas aqui ter o valor absoluto e não colocar o valor ao quadrado aqui direto. Porque a gente faz isso porque exatamente quando a gente viu na aula passada do pulso de Joukowski, a gente viu que tem horas que o fluxo se inverte dentro da tubulação, tá? Então essa aqui é uma forma da gente considerar o sinal, tá? Do escoamento, tá? Então se ele está indo no sentido do escoamento original ou se o fluxo foi revertido, tá? Então essa é uma forma de considerar se a vazão ficou negativa dentro da nossa tubulação, tá? Então, essas são as duas equações que a gente pode utilizar, né? Essa aqui é a vazão para qualquer instante de tempo, né? Lembrando que em qualquer ponto dentro da minha tubulação a vazão é a mesma, ela só varia com o tempo. E essa outra equação aqui, né, seria utilizada para a gente calcular a carga, né, em qualquer ponto interior, em qualquer tempo, tempo de abertura, da abertura, tá? Bom, como eu comentei, né, esse intervalo de tempo que a gente vai utilizar aqui, ele tem uma relevância importante no nosso resultado, tá? E eu trouxe dois gráficos aqui para mostrar exatamente isso, tá? Se eu adoto um passo de tempo grande, eu coloquei aqui de 1 segundo, a gente tem alguns picos aqui, né, que não são observados quando a gente coloca um passo de tempo menor aqui, que eu coloquei de 0,1, tá? Então, quando a gente vai fazer essa discretização no tempo, realmente o passo que a gente tem que dar, ele tem que ser pequeno, tá? Porque senão a gente insere erros numéricos e às vezes a gente também não consegue observar os picos do escoamento transitório. Se a gente coloca, por exemplo, um passo de tempo aqui de 10 segundos, né? Em 10 segundos a gente já atingiu o regime permanente final, tá? Então eu não vou observar nada dessa queda de pressão aqui que eu tive, né? Durante a abertura da minha válvula, tá? A única coisa que eu vou ver vai ser o regime permanente inicial, né? Que é a carga do reservatório, e o regime permanente final, tá? Então, a escolha desse passo de tempo ela é importante para a gente, primeiro, não causar erros numéricos na resolução do problema, e segundo, para a gente não perder nenhum tipo de informação do escoamento transitório, tá? Bom, então aqui é um passo a passo, né, de como que a gente faria a resolução desse problema de abertura da válvula, tá? Primeira coisa, a gente tem que definir as características físicas e hidráulicas da tubulação, tá? Definir essa discretização do ΔT que a gente vai utilizar, tá? Exatamente como eu acabei de comentar, né? Que seja um valor pequeno para a gente poder observar esses picos de pressão, tá? Calcular o fator de resistência, tá? Aqui, como eu comentei, né, nesse exemplo que eu resolvi ali, né, eu coloquei um fator de atrito constante, tá? Mas a cada passo de tempo, eu posso fazer um cálculo do fator de atrito, né, utilizando a fórmula de Suomi, por exemplo, né, em função da vazão do instante anterior, tá? Então, eu posso ir atualizando esse fator de atrito dentro do meu cálculo iterativo aí a cada passo de tempo, tá? Esse seria um modelo que a gente chama de modelo quase permanente do fator de atrito, tá?
que é um modelo que dá resultados muito bons, tá? Então, é recomendável que a gente faça essa atualização do fator de atrito a cada passo de tempo, tá? Então, calculando o fator de resistência, né, a gente calcula a vazão no instante posterior, né, com os dados aqui das informações no instante anterior, e atualiza, né, o valor da vazão antiga, né, QT é igual a QT mais ΔT, tá? E segue fazendo as iterações, né, pelo período de simulação que a gente desejar fazer, tá? Bom, aqui eu coloquei um script, né, que eu escrevi em MATLAB para resolver esse problema, tá? Eu vou colocar ele à disposição de vocês também, tá? E aí vocês podem verificar aí, né, a influência do ΔT, a influência do coeficiente da válvula, da carga do reservatório, enfim, vocês podem variar aí vários parâmetros, né, para observar o comportamento do escoamento transitório aí na abertura dessa válvula, tá? E quem quiser também, né, pode fazer aí a verificação, né, se dá muita diferença a gente fazer a atualização aí do fator de atrito a cada intervalo de tempo.